Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre a tentativa do Colorado de buscar mais um reforço, ex-Milan, na janela de transferências. Também eu falo aqui sobre o trunfo do Colorado para a contratação de Alan Rodrigues. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Meta agora desse mês de agosto que está iniciando é de 9 mil inscritos. Então eu conto com a tua ajuda. Tu que não é inscrito ainda, dá uma conferida aí, porque tu vai se inscrever e vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Fechou? Vamos lá, gente. Deixa eu começar falando aqui primeiro sobre a questão do Alan Rodrigues, contratação desse jogador, porque eu consegui descobrir bastidores e também aliado àquilo que o Alan Rodrigues falou na entrevista coletiva de apresentação dele, que a gente não pôde falar tanto ontem no vídeo, até porque o D'Alessandro roubou a cena, quis acabar desabafando ali na entrevista coletiva que o protagonista era o Alan Rodrigues, mas que acabou sendo tudo aquilo que o D'Alessandro falou e a gente repercutiu no vídeo de ontem, tá? Mas vamos virar a página, vamos falar sobre o Alan Rodrigues, jogador de 25 anos de idade, reforço colorado, grande reforço dessa janela de transferências, por tudo aquilo que o Inter fez de força no bastidor para conseguir a contratação desse jogador, tá? Primeiro, um dos grandes pontos, e a gente tem que elogiar o D'Alessandro aqui. O D'Alessandro, pelo que eu fiquei sabendo, foi um dos principais fatores para que o Alan Rodrigues aceitasse a oferta do Inter, para que o Alan Rodrigues deixasse algumas outras situações de lado e ele fechasse com o Inter. A ligação do D'Alessandro, a conversa que ele teve com o D'Alessandro foi um fator muito importante para que ele viesse para o Beira-Rio, para que ele escolhesse o Inter. Até porque, e aí a gente precisa contextualizar aqui, ele tinha uma oferta do Boca. E de fato, o que eu fiquei sabendo é que o Boca ficou tentando a contratação do Alan Rodrigues até o último momento. Eles conversavam diariamente também com a direção do Argentino Júnior para a contratação do Alan. Então, essa situação envolvendo o D'Alessandro, a conversa que ele teve com o D'Alessandro, de também conversar diariamente com o D'Alessandro e com o staff dele, fizeram com que ele falasse, não, beleza, eu aceito a oferta de vocês e eu vou fazer de tudo para que a gente venha para Porto Alegre, para que mesmo com a oferta do Boca, pela tentativa do Boca, a gente venha jogar pelo Inter, tá? Então o D'Alessandro foi sim um fator muito importante, assim como o Rocher. O Alan falou na entrevista coletiva que o Rocher e eles conversaram, né? Eles conversaram sobre essa situação, conversaram sobre a vinda dele para Porto Alegre, pegando referências, e o Rocher falou, cara, vem de olhos fechados, vai se dar muito bem aqui, é um jogador que falta dentro do elenco do Inter, então desembarca aqui, vem para Porto Alegre, né? Aceita esse desafio. Tu pode sim continuar aí no futebol argentino, pode sim acabar indo para um dos grandes clubes do futebol daí, que é o Boca, mas topa esse desafio, vem jogar em Porto Alegre que tu vai se dar muito bem. Então o Rocher também ajudou muito o Inter nessa situação do Alan Rodrigues. Foi também um trunfo que o Inter teve. Mas mais do que isso, tá? Um outro ponto que o Alan destacou aqui foi uma vinda dele a Porto Alegre em 2017, tá? Ele veio para Porto Alegre e ele acabou jogando um torneio de base que teve aqui. E ele acabou conhecendo o museu, né? Ele conheceu toda a história do Inter e isso encantou o Alan Rodrigues. Então ele já tinha como referência essa viagem que ele fez, esse torneio que ele jogou por aqui, e aí ele acabou conhecendo também as instalações do Inter e conhecendo o museu e a história do clube. Então isso também foi um ponto importante que ele destacou ali e falou que me contaram toda a história do Beira-Rio, dessa sua construção, né, toda a campanha dos tijolos que teve na época. Me pareceu muito incrível, nessas coisas me sinto muito identificado, né? Ele colocou assim, mas também foi um ponto importante que ele destacou ali, tá? Mas de trunfo que o Inter teve, tá? Foi D'Alessandro, foi a conversa com o Rocher e também, tá, a insistência do Inter. O Inter a todo momento que o Argentino Júnior recusava uma oferta, o Inter tentava buscar uma solução, porque o Inter tinha como foco, né, o hiperfoco que a gente fala, a gente brinca aqui, em cima do Alan Rodrigues e conseguiu ter um final feliz trazendo esse jogador aqui para o Beira-Rio, tá? Gente, deixa eu falar sobre esse jogador ex-Milan e ex-Flamengo, que o Inter tá tentando, tá? Que é o Léo Duarte, jogador de 29 anos de idade, tá? Ele começa a carreira dele
no Flamengo e ele acaba se destacando com a camisa do Flamengo e ele vai parar no Milan, tá? Só que no Milan ele não conseguiu jogar, não conseguiu desempenhar e nesse momento ele está atuando no futebol turco, ele está atuando no Başakşehir da Turquia, tá? E o Inter busca a contratação desse jogador. A informação de ontem é que o Inter até teria desistido do Léo Duarte, mas o Inter não desistiu. O Inter busca trazer esse jogador pelo menos por empréstimo até o final da temporada e aí sim com opção de compra. Por quê? O contrato do Léo Duarte com o Başakşehir termina no meio do ano que vem. Ou seja, no final da temporada, no início do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então o Inter busca esse jogador, tá? Jogador que atua pelo lado direito. Tá? Ele tem como característica o pé direito e o Inter busca um jogador por ali depois da saída do Kaique Rocha. O Inter tinha fechado a sua situação de zagueiros com a permanência do Kaique, só que como o Inter acabou vendo uma oportunidade de liberar o Kaique Rocha, o Inter agora foca em trazer um outro nome, e aí traz o nome de mais estofo. Léo Duarte é um jogador que, tudo bem, tem 29 anos de idade, talvez não tenha sido aquele jogador que todo mundo imaginava lá atrás, quando ele surge no Flamengo, mas ele vem também agora no futebol turco, se tornando um jogador mais experiente, e ele tem qualidade, tem bola no pé, então o Inter busca essa contratação, tá? A primeira pedida do Başakşehir foi fora da realidade, e aí o Inter falou, não, por esses valores não. Mas quem sabe, um empréstimo com opção de compra ou vocês baixando esse valor, até porque no início do ano que vem eu posso assinar um pré-acordo com esse jogador e vocês vão perder ele na metade de 2026. Então o Inter não desistiu ainda do Léo Duarte, tá? Busca a contratação desse jogador. Ele, além de zagueiro pelo lado direito, ele também, né, segundo o Transfer Marketing, ele joga pelo lado esquerdo, então é um jogador que pode, bem estilo Gabriel Mercado, né? A gente fala do Gabriel Mercado, que é uma incógnita, não se sabe se ele vai ou não renovar o contrato dele com o Inter no final do ano. O Léo Duarte joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e mais do que isso, também faz a lateral direita, tá? Então ele é um jogador que flutua bastante ali nas funções da defesa, menos na lateral esquerda. Na lateral esquerda ele não joga, talvez a gente precise de jogador ali, mas quem sabe, né? Tu tendo o Léo Duarte, tu te torna um leque maior até mesmo para quem sabe, ali quando tiver necessidade, até pelo mau momento do Ramon, que é o reserva imediato do Bernabéu, tu deslocar o Aguirre para a direita, e aí, quem sabe, aí vira o Léo Duarte uma opção no banco de reservas que seja pro Alan Benítez, que acabaria caindo pelo lado direito, tá? Mas aí são suposições. O importante é, o Inter busca sim agora de novo um zagueiro no mercado. O Inter tinha desistido de zagueiros com aquilo que tinha no elenco, que era Mercado, que era Cleiton Sampaio, que era Vitão, Juninho e Vitor Gabriel. E o Kaique Rocha. Com a saída do Kaique Rocha, o Inter voltou a olhar para o mercado e voltou a buscar opções aí, então, principalmente pelo lado direito. Pelo lado esquerdo tem Juninho, tem também o Vitor Gabriel e tem o Mercado que também atua pelo lado esquerdo. Então o Inter busca um cara que seja um reserva imediato, dá para colocar assim, na situação do Vitão. O Inter entende que o Cleiton Sampaio ele é insuficiente, o Mercado ainda não se sabe qual é o nível dele, tanto que ele não foi nem para o jogo, que todo mundo imaginava que ele seria titular contra o Vasco, foi Cleiton Sampaio. Então, aquilo que se viu do Cleiton Sampaio e a incógnita que é hoje o Gabriel Mercado, o Inter começou a buscar opções e tem essa tentativa em cima do zagueiro Léo Duarte, 29 anos de idade, jogador que inicia no Flamengo, vai para o Milan, não se dá bem no Milan, e ele está no Başakşehir da Turquia desde 2022. Tá certo, gente? Não esquece, deixa teu like no canal, te inscreve também e ativa o sino das notificações, que é muito importante. Deixa teu comentário aqui também, o que tu achou sobre Alan Rodrigues, qual a tua expectativa em cima desse jogador, box do box, camisa 8, que a gente tanto precisava. Aliás, Alan Rodrigues saiu no bid, coloquei aqui na thumb. Ele está disponível para o jogo de amanhã. Tomara que o Roger já relacione ele, pelo menos no banco, ele seja uma opção para essa partida contra o São Paulo. Amanhã, ali durante a tarde, acho que por volta das 2 horas da tarde ou até antes, eu faço aqui um resumão, né? Tudo aquilo que tu precisa saber sobre Inter e São Paulo, provável escalação, onde tu vai assistir esse jogo, também quem tá fora, quem vai pro jogo, enfim, amanhã tem esse vídeo aqui no canal, tá certo? Então dá moral e te inscreve e ativa o sino das notificações, fechou? Deixa aqui teu comentário também sobre o Léo Duarte. Beijo, tamo junto, falou, até mais, tchau!